Bolsa de Valores de São Paulo. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue aqui falando sobre a economia e sobre o preço dos alimentos. Tem uma reportagem muito interessante na nossa página do UOL falando sobre o custo para o governo de justamente reduzir os alimentos. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Se você quiser continuar conosco, siga no nosso canal UOL no YouTube. Queria abrir a reportagem aqui do Alexandre Novaes Garcia, falando sobre a isenção para reduzir a inflação, que tem um custo de R$ 1 bilhão por ano e exige compensação. Diante dessas medidas, né, faladas aí pela Glaze, do governo federal para justamente melhorar a economia brasileira, a decisão do governo federal de zerar as alíquotas de importação de 10 alimentos por tempo indeterminado para conter o avanço da inflação abre espaço para dores de cabeça na equipe econômica a longo prazo. As isenções tendem a afastar R$ 1 bilhão das contas públicas a cada 12 meses, então 1 bilhão por ano, o que vai exigir outras medidas para recompor essas perdas de arrecadação, porque o que o governo quer é cada vez mais arrecadar, claro. O governo anunciou que alimentos terão a alíquota de importação zerada, e essa determinação atinge alguns dos recentes vilões da inflação nos últimos meses. Por exemplo, o café, as carnes, o azeite de oliva. Também serão contemplados o açúcar, o milho, o óleo de girassol, a sardinha, biscoitos e massas alimentícias. No campo do óleo de palma, o teto da isenção vai subir de 65 mil para 150 mil toneladas. Segundo a estimativa do governo, essas isenções serão mantidas por prazo indeterminado, não tem o fim disso. Ontem, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin disse que não há necessidade de uma portaria para ter o prazo. O objetivo é reduzir o preço dos alimentos para a população e será o prazo que for necessário, foi o que ele disse. Ele diz: a redução dos impostos deve ser festejada. Foi o que disse Alckmin ontem. Mas o que muitos dizem é que até mesmo essas isenções, apesar de ter esse custo, o impacto no bolso do consumidor não vai ter esse tamanho que o governo espera, né? E aí abre esse espaço maior para um rombo nas contas públicas. E aí outra preocupação para o governo, que é essa reportagem que a gente está dizendo aqui, que o governo brasileiro está preocupado com o impacto que isso pode causar também no governo. Tem uma outra reportagem, essa do jornal Folha de São Paulo, dizendo que o governo brasileiro está tentando ampliar também uma cota de carne para os Estados Unidos nessas negociações com a tarifa, numa forma também de compensar essa situação da importação da carne aqui no Brasil. Reportagem essa que também está no jornal Folha de São Paulo de hoje e diz que essa proposta é elevar o volume da proteína bovina vendida aos Estados Unidos sem tarifa numa troca da sobretaxa do etanol. É uma outra negociação e que tem a ver com as negociações dos Estados Unidos. Bom, focando nesse ponto sobre as medidas e o custo disso, Sakamoto, há uma discussão agora falando que essas medidas anunciadas pelo governo não têm impacto real no bolso do consumidor, isso vai dar resultado? E aí agora essa reportagem que mostra o custo disso, 1 bi por ano. Esse é um outro problema que o governo brasileiro vai ter que cuidar, quer dizer, pode abrir aí um outro rombo nas contas públicas do governo federal? Fabiola, 1 bi por ano é pequeno comparado com o tamanho das contas ou outras coisas, né? É claro que é muito dinheiro, ninguém nega, mas se causar um impacto, pelo menos mediano, nos preços, né, vai ter valido a pena. A questão é que ninguém sabe ao certo qual o tamanho do impacto, né? O Brasil paga 500 bi de subsídios assim para empresas, né? E isso sim causa impacto, né? As isenções e as concessões e as desonerações que a gente concede para determinados setores da economia, né? Isso é um impacto grande. O não pagamento do dividendo pelos super ricos é um impacto grande, né? 1 bi para tentar reduzir o preço não é. A questão é o tamanho do retorno disso, né? O governo, neste momento, não tem muito o que fazer. Todas as ações que ele está fazendo, não é que não tem muito, todas as ações que ele está fazendo podem gerar impacto? Podem.
em alguma medida, não dá para dizer que, olha, essa desoneração vai ser geral e restritamente um fracasso, né? Quer dizer, essa redução do imposto de importação vai ser um fracasso. Não, não dá. Tem determinados setores, determinados produtos, cada caso é um caso, tem que ser analisado caso a caso. Né? Mesmo a ação do ICMS, tem estados que já isentam, então também não teria muito impacto. Agora, você tem outras ações que causam mais impacto, liberação de recurso do Plano Safra, liberação de recurso para a agricultura familiar, liberação de recurso para mais estoques reguladores e por aí vai. O problema é que todas essas ações que causam impacto maior, elas são de médio e longo prazo. Elas não vão gerar impacto agora, vão gerar impacto daqui a alguns meses. Então, o governo Lula precisa ganhar tempo, o governo Lula precisa, enquanto os grandes impactos não acontecem, por exemplo, a nova safra de milho, de feijão, desculpa, de milho e de soja, que entra na composição de um sem número de produtos processados, que vira farelo de ração para criações de porco, de gado, de galinha, isso leva tempo. Né, para a safra ser plantada, ser colhida, ser processada, leva tempo. E espera-se uma super safra, mas leva tempo. Há o financiamento da pequena agricultura que com a expansão dos cinturões verdes entre nas cidades, leva tempo também. Estoques reguladores e outras coisas leva tempo. O que o governo está fazendo? Então, ou seja, ao tentar ganhar tempo, ele está tentando mostrar para a sociedade que, ó, estamos fazendo algo. Né? O pior seria a inação. Então, um governo bombardeia a imprensa, bombardeia as redes sociais, publicidade, dizendo estamos fazendo algo, estamos fazendo algo. Vai gerar redução? Na questão dos impostos, não se sabe ainda. Né? É provável que não tenha um impacto grande. Nas outras ações, pode ter. As outras ações são de longo prazo, essa aqui é de curto. Então, o governo tenta mostrar coisas que está fazendo, ou seja, quase que numa mágica. Olha, estou fazendo aqui agora, né? Estou fazendo para esperar que os resultados apareçam lá na frente daqui de outra coisa que ele está fazendo que talvez tenha um impacto maior. Eu repito, eu não sou contra, né? Eu acho que, ainda mais quando a gente está falando de alimentação da população, de uma camada pobre da população, se a gente conseguisse ter uma ação que reduzisse de fato o valor dos alimentos no curto prazo, seria ótimo e valeria vários bilhões de reais, né? Até porque o governo não é banco. O governo ele tem que ponderar a sua saúde financeira, mas em determinado momento a garantia de alimentação da população. Eu não estou falando de programas sociais, de vários, estou falando de alimentação, que é a coisa mais básica. A questão é que, repito, não dá para saber qual que é o tamanho dessa ação. Dá para saber a ação daqui a algum tempo, safra e outras coisas. Essas ações de redução de impostos, o impacto é pequeno. Se ele vai surtir um efeito político que vai ajudar, inclusive, na melhorar a popularidade do presidente, né, com essa prestidigitação de você fazer agora e esperar enquanto ganha tempo, só o tempo vai dizer. Falando em economia, falando em Lula, ele tá lá, ó, visitando agora uma linha de montagem de carro flex em Betim, tá em Minas Gerais, cumprindo a agenda. Lula chegou na fábrica agora, tá acompanhando a linha de montagem do polo automotivo lá em Betim, e aí fazendo aí, vai abraçando os funcionários. Aí, Lula viajando pelo Brasil, hein, ô Josias? Ele tá querendo aí mostrar, eles estão e fazem questão de mostrar essas imagens, ele tirando selfie, um pouco do que Bolsonaro gosta de fazer também. Bolsonaro também faz bastante isso. E Lula viajando aí pelo Brasil e cada vez mais eles estão mostrando esse contato, ele querendo cumprimentar todo mundo. E aí visitando essa linha de montagem de carro flex em Betim. Algum comentário aí, Josias, sobre isso? Não? Mudamos. Ano pré-eleitoral, né, Fabiola? Político tem que ver e ser visto, Ver e ser tem visto. que se expor na vitrine, né? Mas o Lula está com esse problema aí da inflação dos alimentos, né? E nós estamos falando, o Sakamoto tem toda a razão, e estamos falando de um prejuízo ou de uma perda de arrecadação potencial, né? 1 trilhão que o governo deixaria de arrecadar, mas isso se evidentemente, essa isenção para um determinado número de alimentos for exercida. É preciso que os importadores tragam os produtos para usufruir dessa isenção. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? Em relação ao café, por exemplo, que está na lista do governo,
Mas o Brasil é um dos grandes exportadores de café. Então ninguém vai trazer café aqui para dentro mesmo com isenção, então o efeito deve ser nulo. O azeite está na lista do governo, mas houve uma recuperação da produção de azeite na Europa, então já ia baixar o preço aqui, porque o azeite que o Brasil estava exportando para a Europa agora vai deixar de exportar, porque recuperou-se a produção lá, internamente, na Europa. Então tem movimentos que o governo não controla. Então há uma intenção por trás do gesto do governo de isentar o imposto de importação para determinados alimentos, mas a capacidade de influir no comportamento dos preços que sobem e descem à revelia do governo é muito pequena, né? Então, o Lula está aí, vendo e sendo visto, mas dependendo do comportamento da inflação, todo movimento pode ser inútil. Fabiola, ele precisa contar com um pouco de sorte também, né? Que a safra venha grande, como está se pronunciando, uma super safra, que o mercado internacional contribua. Então, há muito pouco que o governo possa fazer. O próprio Alckmin reconhece, né, que as decisões do governo nessa matéria foram coordenadas ali por ele, em reuniões conduzidas por ele, e tem um efeito pequeno, né?